Conserve seu medo, mas sempre ficando sem medo de nada. Porque dessa vida, de qualquer maneira, não se leva a nada. Medo. Medo é uma energia muito forte que acontece em algum lugar misterioso dentro de nós, por alguma razão. Medo, dizem que é o contrário de amor, né? Temos falado muito de amor aqui na Mantra Cultural, olha só, que bonito. E a sua contrapartida seria o medo. Mas o que é o medo? Um sentimento de autoproteção, saudável, que todos nós temos. Deu encrenca, sai correndo, se esconde, embaixo da cama, embaixo do cobertor, e treme e chora. E tá tudo bem, é uma reação natural da sobrevivência, né? Claro que nós vamos tratar aqui de medos diferentes, medos totalmente psicológicos, coisas que acontecem na nossa vasta imaginação. Como ele surge? Que tipo de energia é essa? O medo trava bastante o nosso próprio autoconhecimento, porque ele trava a lida com os desafios da vida e automaticamente a compreensão de quem nós somos. O medo, ele impede que a gente abra as portas do nosso subconsciente para trazermos a luz, a tão querida luz da autoconsciência, da consciência, da iluminação. Existe medo, às vezes, até de ficar parado, quieto, iniciando o exercício de meditação. Dá um medo nas pessoas só o fato da mente começar a silenciar. Existem medos evidentes daquilo que acontece instantaneamente no mundo. Se passar um caminhão muito perto, ou uma cobra, uma aranha, ou um partidário qualquer, pode dar medo instantâneo. Mas a maioria dos nossos medos são psicológicos. Eles estão dentro de nós. Desta forma, eles realmente travam o nosso autoconhecimento. O conhecimento dos movimentos da nossa mente que estão no subconsciente. Nas primeiras portas do subconsciente, não precisa ir tão fundo, não. É de porta em porta, de grau em grau, de degrau em degrau. E já há medo nos primeiros degraus, onde há escuridão. Então a gente não tem como encontrar a essência da mente, aquela onde existe o amor, que a gente já conversou em outros vídeos aqui de Cultura Zen, a nossa essência lá no fundo está à disposição, mas o medo trava. Temos medo da morte, da doença, de não conseguir realizar-se na vida, que é um medo, todos esses medos são um só, né? O medo básico fundamental da verdade, de não sermos reais, eternos, porque tudo aquilo que não é eterno não é real. Nós somos uma duna de algodão, evaporando a cada dia que passa. Isso dá muito medo. E eu acho até que é a essência de todos os outros medos. Medo de perder, medo de passar vergonha, medo da opinião. Aí já entra a questão social. A conduta que nós devemos ter em sociedade é bastante fundamentada na autoridade que gera medo. Na autoridade, às vezes, não precisa nem ser uma autoridade física, mas uma ideia, uma norma. É assim que você deve seguir para não causar estranheza. Então você fica com medo de ser estranho e acaba seguindo a conduta. É assim que a mente funciona aqui no mundo social. Estamos buscando uma realização. A realização são vários desejos de ser rico, de ser amado, entre outras, de conquistar coisas, posses, de conquistar longevidade. Tudo são desejos
de um futuro próximo. E a gente precisa ir disso que existe agora para o futuro próximo. E esse meio tempo é tido como esforço, muita dedicação e cheinho de medo de tomar a decisão certa ou não, de fazer tudo errado, de se sentir culpado por isso, de jamais conquistar aquilo que se imagina. Esse medo é totalmente psicológico. É o próprio funcionamento da mente, o próprio tremor dos motores mentais, que é o tremor do medo. Até existe o medo de conseguir tudo aquilo que se quer, com relação aos outros irmãos humanos que não vão conseguir. E deste medo se faz muitas ideologias, porque o que os outros vão pensar de mim se eu chegar lá e não ajudar aos demais que não chegaram lá. Então é uma coisa muito entranhada, assim, são muitos pensamentos, muitas ideias que se entrelaçam e geram todo um clima de medo, de controle e de medo. Como que se o medo fosse uma cápsula de toda essa conduta, desta norma, dessa respeitabilidade que a gente tem que conquistar em sociedade para ficarmos seguros. Segurança. Aí que tá, a gente busca muito a segurança, coisa que a gente herdou lá da selva, lá do cérebro primitivo que defendia este organismo. Só que, claro, elevamos o medo da selva natural, factual, dos bichinhos venenosos e dos predadores e trouxemos toda essa cautela para o nosso universo psicológico. Ok, mas o que é este universo psicológico? Dizia Krishnamurti que você só vai acabar com o medo assim que você entender o funcionamento básico da sua mente. A tremedeira da mente em funcionamento é a tremedeira do medo. Não tem como se livrar do medo sem autoconhecimento, sem cultura zen. Para mais informações sobre cultura zen, links na descrição. Cursos, bate-papo, arte, livro, músicas, aqui na Mantra Cultural. Realmente o medo é uma energia destrutiva que paralisa, entorpece a mente, literalmente, causa alucinações demasiadas, a gente perde o controle. E é deste medo que surgem as ideologias, as doutrinas, as crenças e tudo mais, que molda a sociedade e o comportamento humano. Vamos encontrar a causa do medo? Porque livrarmos-nos dele não vai dar, porque ele é a nossa natureza. Ele é a nossa natureza mental. É uma energia muito forte, que é a mesma energia que conduz ao amor. Aquilo que não é natural, que é espiritual, que é fora da matéria, que é fora da mente, que é fora do cérebro, que é fora do sistema orgânico de se viver na selva entre bichinhos perigosos, é fora da ansiedade do existir, é algo que acontece transcendendo a mente, transcendendo o próprio medo. Para entendermos o medo, a gente tem que entender que a mente é o tempo, que o tempo é o pensamento, que o pensamento é a palavra. Puxa, balacatuxa, que coisa estranha é essa? O medo, você vai entender quando você compreender, quando você começar a refletir sobre isso aqui que eu acabei de lhe dizer. A mente é o tempo é o pensamento, e pensamento é palavra. Não existe pensamento que não seja compreendido por você através de palavras. Você pensa em palavras, mesmo que imagens, símbolos, são palavras, né? Entenda esse princípio. O pensamento é feito de palavras, símbolos. E o pensamento, ele vem da onde?
da memória. O que é memória? Tempo. É passado. Memória é passado. Memória não está aqui agora. É o passado. Aquilo que o cérebro acha que é o passado. Tem como passado vivido. E esse passado psicológico, não o que realmente aconteceu ontem, mas aquilo que está armazenado no cérebro como memória, insiste em querer dizer para o cérebro que ele, esse passado psicológico, essas lembranças, essas memórias, são realmente a base de tudo aquilo que acontece aqui agora, ou seja, a vida. Dentro de nossos pensamentos, dentro do nosso cérebro, o processo mental está querendo nos dizer que as memórias são diretamente ligadas à vida, ao presente, ao aqui e agora, a tudo que você experimenta. Então você lida com tudo isso através de memórias. E o que são memórias? São um tipo de imaginação. Você precisa imaginar, reimaginar o passado. E olha, às vezes, muitas vezes, quase sempre, naturalmente, todo o processo de memorização psicológica de alguma dor intensa é acrescentada de muita fantasia, de muita imaginação. E depois a gente pega todo esse conteúdo de memória e joga lá para o futuro. A gente prevê o futuro baseado nas nossas recordações. E é tudo um jogo mental, não é real, não está acontecendo. É um filme de terror que você está dirigindo. Um drama, um drama daqueles bem chorões, aqueles bem tristes. Só que você exagera e repete, e grava de novo, e faz a mesma cena 1 milhão de vezes. E faz a trilogia inteira. Um filme de terror, todinho imaginado. Então, o que é medo? Medo é isso. É esse processo todo. É esse processo todo. Não é? Você imagina coisas que vão acontecer e fica travado. Conheça a natureza básica e fundamental da sua mente. Criar coisas, imaginações, que não são a vida real. Certo, muito bem, é possível. Eu acho que é tranquilo entender isso até aqui, né? É uma análise simples. Você não precisa nem acreditar que isso seja assim mesmo. Pode ser apenas um eu acho que, pode até ser que seja assim. Mas você precisa experimentar isso dentro dos teus próprios filmes psicológicos. Você precisa se sentar na cadeira de diretor realmente e ficar ali na cadeira de diretor, não mais participar como ator. Veja, você está dirigindo seus filmes, suas memórias e suas imaginações. Você está atuando ao mesmo tempo. Você entra nos pensamentos e faz várias cenas desse filme que se repete. Isso, sabe no que isso vai dar? Você vai se identificar cada vez mais com esse personagem e você vai chamá-lo de ego, de eu, do seu nome, do seu personagem, do seu avatar neste planeta. Só que é um avatar todinho feito de memórias psicológicas e fantasias. Para o mundo ser um lugar melhor, é preciso que se instale esta determinada ideologia que eu aqui nas minhas memórias consigo fantasiar que serão ideais amanhã. Então a gente se esforça muito, e isso significa guerra, tudo que é coisa feia, para que um dia essas minhas memórias se instaurem no mundo e aí sim eu serei feliz. Traga isso para as suas experiências particulares da sua vida e entenda o processo. E para entender esse processo mental todo, você precisa estar na cadeira de diretor, observando os atores, porque aí você vai perceber mais facilmente que é tudo poeira, imaginação. Só que para sentar-se na cadeira de diretor, você precisa uma tremenda energia concentrada. Chamam isso de meditação. Vamos prestar atenção no nosso dia a dia, nos momentos em que o medo surge na nossa mente.
para perceber da onde ele está vindo, para onde ele quer nos levar, porque o medo ele é fruto de um desejo, de uma necessidade, de um esforço de vir a ser. Você não está mais aqui, agora, realmente existindo. Você está reagindo à existência totalmente mental. É um mundo paralelo. Um mundo paralelo. A mente é, de certa forma, um mundo paralelo. Percebamos a natureza deste mundo paralelo e fazemos uso consciente e sábio deste processo, desta faculdade humana grandiosa que é a mente. O que é o medo, senão um exagero de imaginações, um exagero de fantasias baseadas em memórias, em palavras? E gera o tempo, né? Por que nós não podemos ser felizes agora? Temos que passar por todo esse processo, toda essa luta, essa batalha, para um dia chegarmos naquele ideal. Esse tempo gera conflito dentro de nós. O pensamento gera conflito de realidade, gera um desequilíbrio. Quando você aprende a olhar as coisas como elas são e não se deixar levar pelas memórias, você começa a entrar em equilíbrio e olha lá, não há mais medo de nada. Mas e o medo da morte? Eu sei que isso vai acontecer um dia, né? Está lá longe. A gente tem medo da palavra morte, do pensamento morte e do tempo que esse pensamento gera. Não estamos aqui agora. Então, quando o pensamento traduz o fato que está acontecendo, a experiência direta de vida, como diziam os velhos mestres Zen, experiência direta. A vida é uma experiência direta. Deve ser, para ser sábia, consciente e profunda e verdadeira e trazer-nos alegria e amor. Mas a gente vive uma experiência indireta através do nosso eu psicológico, dos nossos pensamentos, apego às fantasias, aos desejos de vir a ser, que gera conflito, tempo entre o aqui e o amanhã. Todo esse processo de vir a ser gera aquilo que a gente chama de eu, e este eu psicológico é o próprio medo. Esse assunto requer muita reflexão, meditação e autoobservação. A música Mistérios, do disco Dunas de Algodão, ajuda muito a entrar nessa vibe de maneira poética. Vou deixar aqui na descrição, junto com todos os outros links da Mantra Cultural. Ok? Até o próximo vídeo.